Graça e paz, irmãos. Vamos para mais uma mensagem para nossa edificação no dia de hoje. E a palavra que quero compartilhar com os irmãos está no livro de Lucas, no capítulo 22, do versículo 31 ao versículo 55. Aqui quero compartilhar com os irmãos 5 princípios para nossa edificação que vão nos ministrar através da vida de Pedro. Como devemos fazer para não negar o nome do Senhor Jesus? Aqui Pedro, primeiramente, é avisado pelo Senhor Jesus que ele ia passar por uma adversidade, por uma luta, por uma tribulação. Ele diz: Pedro, Satanás o reclamou para peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aqui Pedro, ele comete 2 erros. O primeiro erro de Pedro, que vai levar ele a negar o nome do Senhor Jesus, é não dar crédito aos avisos, à palavra profética trazida por Jesus, orientando Pedro a respeito da luta, da adversidade que ele haveria de passar. O segundo erro de Pedro é confiar em si mesmo, aonde ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro aqui comete 2 erros. O primeiro é desprezar a palavra de Jesus. O segundo erro de Pedro é se apoiar em si mesmo, na sua confiança, na sua capacidade de se defender, de se proteger por si mesmo e não pedir socorro ao Senhor Jesus. Pedro devia ter dito: Senhor, se eu vou passar por tudo isso, então me sustenta. Me pega nos braços, me carrega no colo. Pelo contrário, ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir tanto para a prisão como para a morte, para te defender. E aqui então Pedro comete 2 erros graves. Nós podemos ver o terceiro erro de Pedro, está ali no versículo 40 e no versículo 46. O Senhor Jesus estava passando por um momento de decisão, o Getsemane. Ali ele estaria lutando para destruir o meu pecado e o teu pecado. E ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E diz a eles, e ensina a eles: vigiem e orem para que não entreis em tentação, para que não caia em tentação. E no versículo 46 diz que quando Jesus voltou da oração, eles estavam dormindo. E Jesus então diz a eles: não pudeste vigiar ao menos 1 hora comigo? O terceiro erro de Pedro, então, é não vigiar, é não orar, é estar desatento no momento onde todos nós devemos estar lutando, vigiando e orando. Esse foi o terceiro erro de Pedro, que levou ele a cair, negar o nome do Senhor Jesus. O quarto erro de Pedro está no versículo 54, aonde diz ali que Pedro já não mais seguia Jesus de perto, mas de longe. Esse foi o quarto erro de Pedro, que levou a ele a negar, a blasfemar, a praguejar o nome do Senhor Jesus. Isso nos fica um ensinamento para nós. Amados, nós não podemos seguir o Senhor Jesus de longe. Nós devemos estar perto dele, próximo dele, porque só ele pode nos sustentar nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, para que nós não negamos o nome do Senhor Jesus. O quinto erro de Pedro está no versículo 55. Pedro está entre aqueles que não tinham temor de Deus, as más companhias. Ali Pedro nega veementemente que não conhecia Jesus. Nós, queridos, devemos ter pessoas ao nosso lado, do nosso lado, que nos encoraja a não negar o nome do Senhor Jesus. Pessoas que vão nos encorajar, vão nos animar para que nós permanecemos firmes e não negamos o nome do Senhor Jesus. Pedro nos deixa 5 princípios aonde nós podemos aprender com a vida de Pedro. O primeiro princípio, então, é dar crédito às palavras de Jesus, é pedir socorro, é estar nos refugiando no Senhor Jesus.
O segundo princípio é: nós não devemos confiar em nós mesmos, no nosso braço, devemos confiar no Senhor. E o próprio Senhor diz: maldito é o homem que confia no homem e faz o seu braço mortal o seu refúgio, a sua força. O terceiro princípio que a gente vê, que Pedro não orou, Pedro não vigiou. Jesus orientou ele que ele devia orar, que ele devia vigiar para esse dia, para poder suportar esta prova. E o quarto princípio, ali nós podemos ver que Pedro, por não orar, por não dar crédito à palavra do Senhor Jesus, por confiar em si mesmo, ele passa a seguir Jesus de longe. E o resultado disso é que Jesus avisou Pedro, orientou Pedro, e Pedro então nega veementemente Jesus, no meio daqueles que não se importavam com Jesus, as más companhias. Esta palavra, querido, fica um alerta para nós. Nós devemos dar crédito às palavras do Senhor Jesus, confiar nele e deixar com que ele, sempre na presença dele, nos sustente no dia da adversidade, no dia da tentação, orando, vigiando, reconhecendo que só ele pode nos dar poder para vencer as nossas adversidades. Deus abençoe a todos, um bom início de semana a todos os irmãos, em nome de Jesus.